Você aí que não conhece a Insider com estas maravilhosas camisas Tech T-shirt cheio de tecnologia, primeiro link na descrição porque você vai ter 18% de desconto na sua primeira compra. Vá lá, compra a sua Tech T-shirt, assim você apoia o nosso canal e fica com uma blusa maneira, tecnológica para você usar no dia a dia. A comida está pronta, a comida está pronta. Renato 38 no Rogério Vilela, Inteligência Limitada, deixou muitas pessoas impactadas e com um sentimento de desconforto. Você não precisa de Deus, você já é melhor do que qualquer influência que possam te dar, né? Não é esse o discurso do esquerdista? O cara que quer matar judeu, ele não quer assumir que ele é um merda por culpa dele, não é isso? Esse feminismo todo, esse ginofascismo que ele tá conversando aqui, Bitcoin muda a conversa. O Bitcoin é o primeiro ativo da história. Caralho, o que tem a ver Bitcoin, mano? Caralho. História da humanidade, que você pode levar pra você com caixão, pro caixão. Se ninguém te honrar, você pode não dar a ninguém. Tipo, esse dinheiro sumiu do mapa? Vai ser perdido isso. Não tem como. Os governantes querem que exista Bitcoin ou não? Claro que não. Que sim. Ele não quer que tenha pra você. Ah, tá. Eles gostam de ouro ou não? Gosto. Ele quer que você tenha? Não. As pessoas acham que os políticos fazem o melhor pro Estado. Isso não é verdade. Claro o político faz o que é melhor pra eles. Inclusive, o próprio apresentador do podcast demonstrava ali um certo receio por conta das falas do O entrevistado. Estado social, cadê a Constituição? É uma máquina de tirar 80% do dinheiro dos homens pra dar à mulher. O homem vive 7 anos menos e aposenta 5 anos antes. O INSS serve a quem? Você tá pagando a quem aquilo ali? Quando acabar essas 3 mentiras, ninguém vai achar engraçado a As mulheres estão todas ricas, milionárias. filha abrir as pernas pra quem quiser. Você tá maluca? Nada que você vai fazer. Se você ganhar um Nobel, pra mim é menos importante você tá bem casada com 5 filhos. É isso que você vai te dizer? Que era o que você dizia a filha 100 anos atrás, não é isso? Se sua filha chegasse e dissesse, não, eu vou ser rica. Você tá maluca? Você é puta, rapaz. Dinheiro é a coisa mais barata que existe no mundo. Eu quero que você me dê filho, uma família estruturada, sólida, não é isso? Eu tenho onde eu trabalho, eu tenho mulher que desistiu de ter filho, porque todas que engravidava abortava, por causa do nível de estresse de perder noite. Isso é um serviço pra mulher? Mas você tá falando de Isso é um serviço de mulher? Mas você tá Tô falando de gente que trabalha comigo, da galera. Tem lugares piores ainda do que eu tô, não é isso ou não? Esse é um serviço de mulher? Esse é um serviço de mulher que eu faço? Esse lugar onde eu tô é um serviço de mulher? Mas a pergunta é que muitos se fazem. Quem é Renato 38? O que ele fala de tão verdade assim? Será que tudo que ele fala deve ser abraçado como uma verdade absoluta? Uma coisa é certa, ele apresenta o sistema pra você, não da forma romantizada que muitos querem acreditar, mas a realidade nua e crua. Eu não tenho carro, não tenho casa, eu não quero colaborar com o regime de exceção. Você não tem casa e não tem carro? Tudo não alugado? tenho, tudo alugado, é. Mas por quê? Pra não pagar Seção de direitos, não é isso? Pra não colaborar com a ditadura, eu não quero ter minha mão suja de sangue, de castração de criança e de aborto. Você quer financiar aborto? Crua. O sistema é apresentado pra você como de fato ele é. Então o documentarista concorda Fala, com meu... ele. Bom, pra começar, quem é Renato 38? É meu conterrâneo, baiano, soteropolitano de Salvador e ficou conhecido nas redes sociais por conta da sua explanação sobre Bitcoin, que é criptomoeda, sobre sua crítica ao modelo atual de Estado que nós temos. Ele é perito criminal da polícia, Não, mentira. Ficou famoso na internet porque no Brasil, quanto mais maluco, quanto mais bizarro, quanto mais merda você falar, mais famoso, mais dinheiro você ganha. professor, tem Igual você, que tem 2 milhões de inscritos. mestrado, 3 olhos doutorado. mandou 5 reais. Trombei num bêbado e disse, você olha pra onde anda? Ele respondeu, e você que não anda pra onde olha? Enfim, é um cara que possui uma mente extremamente ativa e você tem que prestar bastante atenção quando você começa a ouvir o Renato 38 para tentar acompanhar o raciocínio dele. O Renato fala muitas coisas que são verdades inconvenientes, mas são verdades. É a realidade esfregada na sua cara. Renato 38 é para pessoas extremamente de mente abertas. Algumas, quando ouvem as verdades que o Renato fala, se sentem tão impactadas, mas tão impactadas, que elas ou acordam de vez ou simplesmente começam a odiar o Renato apenas porque ele disse a verdade. Você pode não gostar, não concordar de como o Renato se expressa, de algumas palavras, de algumas nomenclaturas, mas o que ele fala ali não deixa de ser verdade. Tem coisas que eu discordo dele? Obviamente que tem, mas a grande maioria das coisas que ele fala é a realidade absoluta, são os fatos como ele é. Não existe nenhuma espécie de manipulação na fala dele. Existe um ponto de vista ou outro dentro da fala dele que eu discordo, mas o que ele apresenta é a realidade nua e crua, e ela incomoda quem ainda não despertou. Por exemplo, quando você vê o Renato falando sobre o Estado, ele não está dizendo para você algo que não acontece. Ele não está denunciando uma coisa utópica. Ele não está te contando uma história da carochinha. O Estado é perverso exatamente como ele fala. Quando o Renato fala sobre o comportamento atual feminino, você pode discordar de como ele enxerga isso, mas você não pode negar a realidade como ela é. A denúncia do empoderamento feminino,
de como as leis misândricas trouxeram para a mulher uma libertinagem que, do ponto de vista cristão, é completamente satânica. A forma como o Estado super protege a mulher, não visando o bem-estar dela, mas visando apenas no controle dos homens, porque a força violenta da natureza humana parte do homem, não da mulher. Então, se você controla isso de uma forma mais incisiva, você tem um maior controle da sociedade. As coisas que o Renato fala acerca de relacionamento, que do jeito que o mundo está hoje, do jeito que as mulheres estão se comportando hoje, não está valendo a pena se relacionar, não está valendo a pena casar. Lembrando que o rei Salomão já fez essa reflexão há milênios atrás, mulher virtuosa. Opinião é igual a bunda, não é isso? Dá quem quer, fala o que quer, faz o que quiser, correto? Eu fico me atentando aos fatos objetivos e com critérios claros. Ele disse ali que o Estado é para pegar 80% do dinheiro e dar para a mulher. Ele disse isso ou não disse? Disse. Tá, me prova. Onde é que tá escrito isso? Faz aí um vídeo bonitinho, um PDF bonitinho, mostrando como é o passo a passo de como acontece do Estado transferir 80% do dinheiro para as mulheres. É simples assim, mano. Bagulho objetivo. Aí fica falando 370 milhões de coisas para ficar confundindo todo mundo. Quem achará no tempo de Salomão? Imagina hoje como é que tá. Se naquele tempo Salomão já julgava difícil achar uma mulher virtuosa, imagina nos dias de hoje. Ele diria que era impossível. Sem medo de errar, sem medo de ser feliz, mesmo discordando de um... Vira gay então, porra. Se não tem mulher virtuosa, vira gay, porra. Vai ter vários homens virtuosos pra vocês ficarem juntos aí. Tem até cirurgia. Olha só, sabe o que vocês podem fazer? Arruma um homem maneiro, virtuoso, e pede pra ele fazer cirurgia de Fusão sexo. Infernal mandou R$5. É o eucalipto mesmo, juntaram o vocal do Korn e o 38. O vocal do Korn. Se juntar isso com o Super XJ, o JJ e o E Bavária, vira o exódia da pseudagem, tá repreendido. Ó, eu vou dar solução. Caralho, vocês são fora também, puta que pariu. Vou dar solução. Não tem mulher virtuosa, mas tem homens virtuosos, não é isso? Então arruma um homem virtuoso, e aí você faz uma vaquinha e pede pra ele fazer cirurgia de troca de sexo. Pronto, tá resolvido o problema. Um ponto ou outro que eu já vou contar pra vocês, o Renato é alguém que tá muito à frente do seu tempo. Você vai ver muita coisa que ele tá falando nos dias de hoje se concretizar lá na frente, como por exemplo, o fim da moeda fiduciária, o colapso estatal, o colapso do Estado atual, você vai ver acontecendo logo em breve aí. No entanto, eu vou explanar aí. Qual o Estado? Brasileiro, né? Ou você tá falando do mundo inteiro? Eu acho muito engraçado que esses caras falam como se eles conhecessem o planeta inteiro, tá ligado? É o Estado brasileiro, né? Que é tudo bagunçado, pra tudo quanto é canto. Isso com mais detalhes mais pra frente, tá? Um sistema, ele vai cair e outro vai entrar. O controle sempre vai existir. Esse é um ponto que eu discordo do Renato, porque ele acha que não haverá uma outra forma de controle. O controle, ele sempre haverá. O sistema atual vai cair, mas isso não quer dizer que as pessoas continuarão livres. Um outro sistema está emergindo. Então, em resumo, o Renato 38 é isso. É alguém além do seu tempo, é alguém que você tem que ter muito a mente aberta pra ouvir, você tem que ter ali peito pra encarar a realidade como ela é, e se você souber fazer o que a Bíblia ensina, né, absorver de tudo e reter o que é bom, você vai absorver extremamente, mas muita coisa, muita informação do Renato, e vai reter muita coisa também de boa que sai ali das palavras do Renato. Eu, como baiano, me sinto orgulhoso de termos uma mente brilhante como a do Renato nos dias de hoje. Muitas pessoas começaram a reclamar que o podcast lá no Vilela, né, com o Renato 38 foi cortado, nem ao vivo foi transmitido, né, eles gravaram e transmitiram ao vivo cheio de corte por medo do que o Renato falava. Olha, é uma postura covarde? Pode até ser, mas você tem que parar pra pensar também o seguinte, olha, o Rogério, ele tem filho, ele tem família. O que você considera uma atitude covarde pode ser interpretada também como uma atitude de autopreservação, já que nem sempre vale a pena você ficar dando murro em ponto de faca. Você não vai salvar o mundo sozinho, né? Minha mulher fala isso pra mim todo dia. Olha, você não vai salvar o mundo sozinho. Não vale a pena você colocar em risco a sua família, o seu ganha-pão, só pra dizer que você está expondo a verdade a todo custo. Sinceramente, não vale a pena. O próprio Renato fala isso. Vale a pena para a sua família, se você for policial, por exemplo, você matar 1000 vagabundos, mas você morrer, vai valer a pena para sua família? O Estado vai aplaudir, o Estado vai fazer as honrarias, vai dizer que você contribuiu muito para a sociedade, mas o Estado logo logo te substitui. Para a sua família, você é insubstituível. Então, não vale a pena. São palavras do Renato 38. A mesma coisa eu digo. Olha o que está acontecendo agora. Não vou nem falar o nome dele aqui. Aquele que apresentava... A real é que vocês só aceitam fatos e opiniões confortáveis. Quem? Eu? Eu não, cara. Eu só fico rindo, velho. O Flow Podcast juntamente com o Igor. Até Eu só tô fazendo react, cara. Eu já desisti de qualquer coisa. falar o nome dele, o algoritmo aqui acaba prejudicando o vídeo. Acredite se quiser. Será que vale a pena?
Ou será que vale a pena você ser estratégico para continuar falando? Bem ou mal, editado ou não, a entrevista do Renato foi pro ar no Inteligência Limitada. Tem que pensar dessa forma. E ainda assim tem muita coisa ali que o Renato fala que você vê o Rogério desconfortável, com medo. Ai meu Deus, na cabeça dele, vão me cancelar por causa disso. Ai meu Deus, eu tô ferrado e tal. Ainda assim você vê o Rogério desconfortável, mas mesmo desconfortável, ele jogou a entrevista no ar. Então vamos pensar por essa forma, que eu acredito que a participação do Renato ali no Inteligência Limitada, por mais que não seja aquilo que ele merecia que fosse. Tem uma outra solução também. Híbridos. Fenômeno chupa-chupa. Entendeu? Arruma uma ETzinha. Só que é duplo sexo, tá? Os ETs são semi-heterossexuais, tá? Súcubos e íncubos. Não é isso? Tem essa solução também. Merecesse que fosse, ainda assim eu acredito que foi muito válida. Muitos que me acompanham já acompanham, né, o Renato 38 há bastante tempo e enxergam nele a figura do novo Enéas. E por que as pessoas dizem isso? Porque o Enéas, no seu tempo, O novo Enéas era uma pessoa extremamente inteligente, com muita, mas muita informação para a época e foi interpretado como um maluco. E muita coisa que o Enéas falou no passado se concretizou depois. As preocupações do Enéas, principalmente com o Estado brasileiro, né, já foram denunciadas ali na década de 80, na década de 90, início dos anos 2000, e tudo, praticamente tudo que o Enéas previu aconteceu. A diferença do Renato para o Enéas são três muito específicas. A primeira, o Enéas ele não tinha acesso à quantidade de informações que o Renato 38 tem hoje, né? Hoje, por conta da internet, você tem praticamente um acervo infinito de informação. Hoje sobra informação. O que adianta se tu só fica falando merda o tempo inteiro e vendo merda o tempo inteiro? Não adianta nada. Tem um livro de física nuclear pra tu estudar na internet. Mas ao invés disso a gente fica assistindo esses vídeos bosta aí que tu faz. No tempo do Dr. Enéas era muito mais complicado. Se o Enéas tivesse nascido nos tempos atuais ou fosse mais Aí eu ia falar, calma, Raim, calma. Tô calmo, pô. Liberdade de expressão. jovem, com certeza, ele estaria até mesmo anos-luz do próprio Renato. O segundo ponto é que o Enéas, ele era mais polido, ele era mais ponderado. Você via o Enéas, ele falar com uma cordialidade maior, com uma educação social um pouco maior, e o Renato 38 já fala palavrão, usa gírias típicas lá de Salvador, né? As pessoas que não são de Salvador, que nunca conheceram Salvador, que não conhecem essa baianidade soteropolitana, ficam assustados com o Renato, né? Pelo jeito dele falar, mas como eu sou da Bahia, como eu morei muitos anos em Salvador, quando eu ouço o Renato 38 conversando, pra mim é a mesma coisa de estar lá. As pessoas em Salvador, grande parte das pessoas de Salvador, que são aqueles soteropolitanos da gema, conversam exatamente daquela forma. Provavelmente não na frente das câmeras, né? Porque esse jeito, essa baianidade pode assustar um pouco quem não tá acostumado, mas o Renato meio que liga lá o botão do F e simplesmente é o que ele é, né? Então não me assusta o jeito do Renato, mas essa é uma diferença muito peculiar entre o Renato 38 e o Enéas. E a outra diferença é que o Renato, ele se apega muito, mas muito mesmo, à questão da religiosidade, o estruturado né? mandou R$5. Fala, meu lisinho macio. Depois olha aí a chuva que tá chegando no RJ. Tá relampejando muito aqui em Xerém. Volta pro RJ pra gente ir no cabaré do Vavá. Que? Nem fodendo que eu volto pro Rio de Janeiro, mas pior que eu tenho que voltar. Vou voltar só pra poder pegar lá o diploma. E o Enéas Carneiro, ele tinha uma certa limitação nesse discurso, não no sentido de entendimento, mas sim de expor. O Renato, ele sempre expõe seu ponto de vista religioso, no que ele acredita como verdade absoluta universal, que se encaixa ali dentro dos moldes católicos do cristianismo católico. Agora vamos lá. Quais foram as principais denúncias que deixaram o Vilela extremamente desconfortável no Inteligência Limitada? Bom, obviamente, quando ele fala do Estado, né, o Vilela fica preocupado. Por quê? Nós vivemos numa espécie de censura, né, uma censura disfarçada de combate à fake news. E o Renato, ele traz ali algumas... Mano, que censura, vocês falam merda 24 horas. Todo dia vocês falam merda no YouTube e não tem ninguém tirando dinheiro de vocês, caralho. Algumas afirmações sobre o que de fato é o Estado brasileiro, e tudo se resume numa seguinte frase do Renato: no Brasil, vale a pena ser honesto ou ser vagabundo? Todas as leis que são aplicadas aqui no Brasil, se você olhar bem, servem mais para proteger pessoas desonestas e prejudicar pessoas honestas. Aqueles que desejam entrar no jogo, né, e jogar limpo, provavelmente, na grande maioria das vezes, vão ser passadas para trás, porque aqui não existe aqueles que querem. Isso é uma pergunta totalmente absurda, cara. No Brasil vale a pena ser honesto ou vagabundo? Porque isso parte do pressuposto de que você tem O profeta Enéas mandou R$5. Segue link com minha opinião sensata em apenas 35 segundos. Vou ver.
Porque isso exclui a moral. Então quer dizer que você escolhe o país do ponto de vista material apenas, né? Tipo, o cara se contradiz na própria religiosidade dele. Isso tem que ser bom porque é de você, da sua natureza, cara. Da moralidade. Não é porque o país permite com que você faça merda que você vai fazer merda, caralho. É tipo, aqui na Islândia ou na Noruega, por exemplo, se você cometer algum crime e for preso, dentro da cela você tem videogame, PlayStation, iPad, é uma casa. E aí eu te pergunto, vale a pena ser honesto ou ser vagabundo na Islândia ou na Noruega? Essa pergunta não faz sentido, caralho. Será que é tão difícil entender isso? É difícil entrar na tua cabecinha isso? Que tem a ver mais com a sua índole e não com as regras ou as leis do país? Querem jogar limpo. O sistema não joga limpo com ninguém, né? E isso vai além do Brasil. Esse é um modo de operar de todo o sistema global, principalmente aqueles que se apossaram das riquezas mundiais, fazendo assim alavancar as suas agendas, que o Renato chama de satânica, e eu concordo com ele. Pois tudo aquilo que foge do propósito principal do Criador, tudo aquilo que visa o controle do ser humano, oferecendo pseudo-vantagens, obviamente que é satânico. Quando você vai ali para o livro de Lucas, na tentação de Jesus no deserto, você percebe que o próprio diabo oferece para ele uma série de coisas, uma série de vantagens humanas, mundanas, porque ele afirma, né? Tudo isso foi me dado e eu posso colocar tudo ao seu dispor se de joelho você me adorar, se você se render a mim. Ou seja, se Satã, ele teve coragem de fazer essa proposta para o Filho de Deus, imagine para mim e para você. O Renato, ele prega muito sobre liberdade financeira e de como o Bitcoin, ele pode proporcionar isso para as pessoas, de como o Bitcoin pode falir o sistema satânico mundial. Veja bem, pessoal, eu sou uma pessoa que tem um conhecimento, podemos dizer assim, extremamente raso de criptomoedas. Sei das vantagens de se usar Bitcoin e desvantagens, se houver alguma, é simplesmente a falta de noção de como isso será usado e também de como isso estará a longo prazo. Apesar de o Renato 38 colocar muita fé no Bitcoin, eu tenho uma certa preocupação com a criptomoeda. Não acredito que ela seja a salvação de tudo e de todos, tá? A não ser que você tenha uma visão libertária ao extremo, como é o caso do Renato, e não deseje usufruir da sua riqueza que está ali guardada, né? Você apenas deseja sabotar e boicotar o sistema. Mas ainda assim, eu acho que é um pouco utópico. Se você confia demais em Bitcoin, se você confia somente em Bitcoin, basta cortar a energia que você... Basta não ter energia elétrica que você não vai ter como usar Bitcoin. Se é uma criptomoeda, se é uma moeda virtual, você precisa... Dá para usar sem energia elétrica. No mínimo ter energia elétrica. Há quem diga que dá para usar Bitcoin até sem energia elétrica, tá? Mas eu não tenho conhecimento profundo sobre isso. Mas até onde sei, Cara não de dá. Chapisco mandou R$5. Do alto da minha baianidade, digo, sou o maior podcaster do mundo e da Bahia. Não falo goiabada porque dá preguiça de suir no pé. Dá para usar Bitcoin sem energia elétrica e é meio complicado você usar Bitcoin sem internet. Então basta cortar a energia elétrica e a internet que você não vai ter acesso à sua riqueza. Você vai ter a chave, você vai ter... Peraí, deixa eu ver aqui. O povo não quer comprar revólver, nem cartucho de carabina. O povo quer comprar a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Você não vai dar ela pra ninguém dentro da visão do Renato, você não vai ter como dar nada a ela pra ninguém, mas o sistema, como diz o Capitão Nascimento, o sistema é F. O sistema ele sempre dá um jeito, tá? Eu não acredito que o Bitcoin seja a salvação, eu acredito que seja uma boa estratégia, uma estratégia para que a gente possa sair de dentro dessa prisão. O sistema é F, você tá sendo censurado, cara, você não pode falar que é foda. É isso mesmo. Dentro dessa escravidão econômica durante um tempo, pra gente burlar durante um tempo o sistema, mas isso não... Eu tenho a solução. Abra um site e poste seus vídeos no seu site. Pronto. É só não usar mais o YouTube. Quer dizer que ele vai ser a salvação, até porque se o sistema realmente quiser, ele invade ali a área secreta, a área 51 do Bitcoin e toma tudo de todo mundo. Então eu acho
que é um pouco ilusório, né? Apesar de entender as boas intenções e entender também que o Bitcoin é uma ótima estratégia. Mas esse meu ponto de vista, ele pode estar errado. Eu estou me baseando na realidade dos fatos, como de fato o sistema é, como de fato funciona a economia, como de fato as coisas funcionam. E eu não acredito que o Bitcoin seja a saída definitiva, mas sim uma boa estratégia. Né? Inclusive, teve um protótipo do Bitcoin, podemos dizer assim, há séculos atrás. Eu não me lembro o nome exatamente o que é, né? Apareceu uma coisa parecida com o Bitcoin há séculos atrás. Muita gente comprou achando que seria a salvação do Estado, que você seria completamente livre do poder estatal, mas acabaram se dando muito mal por conta disso, né? Depois acabou não valendo nada, enfim. A única coisa que, economicamente falando, vai te trazer uma certa segurança. Só tem um tipo de pessoa além de vocês que querem acabar com o Estado, tá? Só pra deixar avisado, caso vocês não se lembrem. Podemos dizer assim, mas de qualquer forma você ainda pode ser lesado, roubado e tudo mais, né? São propriedades e é o ouro. De uma forma ou de outra, meus amigos, o controle sempre haverá. Eu tava vendo uma entrevista no Fala Clauber, eu esqueci o nome do rapaz agora, ele é até do Comanf, o Rock, acho que é Rock o nome dele. Inclusive ele foi discípulo, ele foi treinado pelo Carcará lá do Comanf, inclusive, mandar um abraço aqui pro Carcará, ele me acompanha, gente, eu fiquei surpreso, a gente troca umas ideias aí de vez em quando, eu e o Carcará do Comanf. Ele diz o seguinte: não adianta você querer ter uma mente ilusória achando que nunca haverá controle. O controle vai haver. Agora, quem vai nos controlar? Você tem um lado que é mais incisivo, que é mais cruel, que é mais malzinho, e tem o outro lado que é mais bom. Eu não entendo qual é a dificuldade dessa galera entender. Qual é a dificuldade dessa galera entender? Tipo, uma coisa que ele falou aqui: o controle sempre irá acontecer. Isso de fato faz sentido. Sempre irá ter controle de qualquer maneira, qualquer sistema, qualquer jeito que você queira organizar a sociedade. Porém, ainda que seja mínimo, o Estado ainda é a única maneira que você, literalmente você que tá me assistindo, consegue ter algum poder. Caralho, mano, é só vá lá. Abre a câmera, comece a falar, entre em algum partido ou algo nesse sentido, e você consegue. Agora, se não tiver, mano, é a lei do mais forte, e foda-se. Você não vai ter outra opção, cara. Bonzinho e menos cruel, mas o controle... Mas esse mundo é muito grande, certo? E tem vários tipos diferentes de organização de sociedade que a gente vê por aí. Então, tanto faz. Ele sempre vai haver. E nessa comparação que o entrevistado faz, o malzinho seria as ditaduras, o socialismo, o comunismo, e do outro lado, o capitalismo, a democracia e por aí vai. Mas de uma forma ou de outra, o controle vai ter, ok? Outra coisa que eu discordo do Renato 38, e o que eu acabo discordando de muitos anarcocapitalistas, apesar de entender o pensamento libertário, né? Compreendo, aplaudo e até tenho em meu coração e na minha mente, né, muitas coisas que os libertários, os anarcocapitalistas sempre pregam, tá? Mas eu acho o anarcocapitalismo uma utopia, assim como o socialismo, assim como o comunismo. E por que eu digo isso? Para começar, nós não somos seres evoluídos o suficiente para viver em uma civilização sem controle, sem governo, sem Estado. Aí entra aquela boa e velha frase: o Estado é um mal necessário. Como que a utopia isso aqui funciona? Mano, aqui, os caras pegaram o melhor dos dois mundos, tá ligado? Os caras chegaram e olharam: porra, mano, tem vários bagulho foda ali do capitalismo. Pegou. Caralho, meu irmão, tem várias paradas foda ali do socialismo. Pegou. O resto que é lixo, que não faz sentido, jogou na lata do lixo. Simples assim, cara. Mas a galera quer ficar com essas discussões apaixonadas, né? Até mesmo o próprio Jesus, ele fala do reino de Deus, o seu reino não vem desse mundo. A Bíblia nos fala sobre o reinado de Cristo. A Bíblia nos fala sobre um reino onde existe um líder, onde existe uma série de hierarquias. Ou seja, nós somos seres que precisamos de uma espécie de controle, precisamos de uma espécie de organização social. Não é perfeito o que nós temos, né? Mas é a única coisa que controlou os seres humanos para que uma barbárie maior não aconteça. Existe uma frase que eu acho muito importante, ou foi Shakespeare ou foi Bertolt Brecht. O homem é lobo do homem. Aí você vai para a Bíblia e tem lá: maldito o homem que confia no homem. Ou seja, você tem uma espécie que é predadora de si mesma. Nós não somos evoluídos para viver sem uma espécie de controle, sem uma espécie de comando. Eu não estou dizendo que isso é bom, eu não estou dizendo que isso é ideal, eu não estou dizendo que isso é perfeito, mas eu não acredito em uma sociedade sem Estado pelo seguinte motivo: algumas coisas que quebram argumentos de anarcocapitalistas, tá? Por exemplo, você vive numa sociedade sem Estado, onde você não paga impostos. Imagine que você tem uma outra sociedade que não paga impostos.
disse isso foi que paga Tesla. impostos, melhor dizendo, que vive ali um modelo, vamos dizer a China. A China tá ali, ela tem um governo que é liderado ali pelo Partido Comunista Chinês, e você vive em um lugar onde Ou então Mole não Molinho existe... mandou R$5. Pau meu estruturado, o cara já perdeu qualquer argumento porque tá usando filtro de maquiagem. Coreana do Snapchat tem sobrancelha de boneca velha. Ele tá usando filtro de maquiagem no vídeo? Ele tá usando filtro de maquiagem. Sério? Sobrancelha de boneca velha. Eu não reparei não, deixa eu ver. Estado. A China olha pra você e fala assim, quer saber? Vou invadir aquilo lá. Como que você vai se defender se você não paga impostos pra criar uma defesa? Como é que você vai financiar uma defesa? Como é que você vai financiar um exército? Ah, mas eu posso ter o meu exército particular? Tá. Eu acho que não, galera. Eu acho que é bagulho da câmera. Parece que é o desfoque de fundo. Aí tá... enfim, não sei. Tô chutando aqui. Tá, mas seu exército particular pode não ser o suficiente para lidar com isso. Ah, não, mas outros ali podem ter exércitos particulares. Tá, podem ter, não é garantia que vai ter. Outra coisa, como eu falei, nós somos seres humanos, temos divergências profundas. Imagina, você tem um exército, uma sociedade utópica, libertária, um exército que você precisa bancar o tempo todo para manter, então isso aí vai gerar um custo, vai gerar um gasto. Aí o outro também tem, aí vocês se desentendem e aí um exército particular vai lutar contra outro exército particular. Isso meio que acontece no mundo do crime hoje em dia, entre as facções, os narcotráficos e por aí vai. Então perceba, Caralho, meu irmão. O chat tem razão, vocês têm razão. As pintas no rosto desaparecem e aparecem do nada. Caralho. Aqui. É muito mais delicado do que se imagina. Outro... Será que é IA? Será que tá usando o HeyGen? Mano. Caralho, é sério que a gente vai chegar nesse nível agora de YouTube? Porque, cara, a parada mais autêntica que tem hoje em dia é tipo abrir live assim, sem edição, sem nada e ficar conversando, assim, bate-papo direto com a galera, entendeu? Porque fora isso não dá mais pra você assistir um vídeo sem saber se é de fato a pessoa ou não. Caralho, eu tô achando que esse puto usou o HeyGen, que eu te mostrei, que eu mandei pra tu, Alexandre, pra tu ver. Que tu manda vários vídeos seus e constrói um modelo que treina as tuas expressões, o teu rosto, e aí você manda o vídeo, você só escreve e aí fica você falando ali, sem você ter gravado. Será que ele usou essa porra? Outro ponto importante. O que a gente vai fazer numa sociedade libertária com questões jurídicas? Quem é que vai julgar? Quem é que vai ser o juiz? Quem é que vai moderar essa situação? Responde pra mim. Se você vive numa sociedade libertária, onde você não paga impostos, obviamente você não vai ter juiz estatal, correto? Então, quem é que vai julgar ações? Quem é que vai julgar situações? Quem tá certo, quem tá errado? Ah, mas a justiça estatal comete muitos erros. Nós vemos muitas injustiças acontecerem. Eu não tô dizendo que não acontece. Eu não tô dizendo que é perfeito. Será que tem aqui nos comentários alguém falando? Óbvio que não, né? Eu não tô dizendo que é maravilhoso, mas pelo menos tem alguma coisa que parte do princípio de que há uma certa imparcialidade, entre aspas, para julgar situações. Numa sociedade anarcocapitalista, é completamente inviável haver disputas jurídicas, o que nos faz voltar para a resolução através de meios violentos. Então é meio complicado. Então, esses dois argumentos que eu apresento, eu acabo deixando anarcocapitalistas meio assim, com a pulga atrás na orelha, se enrolando todo para responder. Quando eu falo de defesa e quando eu falo de sistema jurídico. Porque se nós, não pagamos impostos e queremos ter um julgamento justo, então... Não, mas sabe por que eu duvidei de poder ser IA? Por conta a leitura labial em relação ao que ele tá falando, tá estranho. O juiz vai julgar quem vai dar a causa para quem pagar mais? Quer dizer, poderia até existir uma civilização assim, e de fato até existiu há tempos atrás. Tribos indígenas, os apaches, enfim, haviam ali os conselheiros, haviam ali aqueles mais sábios que julgavam situações por conta da sua experiência de vida, que não criavam riqueza em cima disso, mas era um outro contexto. E ainda assim, essas pessoas eram mantidas pelo resto da tribo. Por quê? Porque já eram anciãos, já estavam com idade avançada, não tinha como trabalhar. E para manter aquele cargo de conselheiro, de juiz de situações, eles recebiam ali também, eles eram sustentados pelo resto da tribo. Então assim, pessoal, eu acho o anarcocapitalismo uma grande ilusão, que na prática não daria certo. Com isso eu tô dizendo que o Estado é maravilhoso? Não. Com isso eu tô dizendo que eu não desejaria uma civilização completamente libertária? Claro que não. Seria maravilhoso, mas nós não somos seres evoluídos para isso. E foi justamente se baseando nessa necessidade de controle e organização que se criou um sistema de escravidão para todos os seres humanos. A escravidão dentro da humanidade, ela teve suas fases, teve seus ciclos de acordo com a necessidade daqueles que estão controlando. Houve um período que a escravidão propriamente dita era mais conveniente. A partir do momento que o sistema percebeu que ele poderia ser muito mais rico, muito mais forte, fazendo as pessoas acreditarem que não são escravas, continuando sendo escravas, eles começaram a pôr impostos.
prática. Porque o escravo, ele trabalhava pelo quê? Ele trabalhava para não morrer e trabalhava por comida e bebida. Ele era obrigado a trabalhar para outra pessoa para poder comer, para poder beber e para não morrer. Porque se ele não aceitasse ser escravo, ele ia ser morto de uma forma ou de outra, sofreria castigos. Então nós vivemos uma escravidão hoje, entre aspas, mais humanizada. Porque se você resistir... Eu não tô conseguindo nem prestar atenção mais no que ele tá falando, cara. Porque tem outros vídeos, pô, a gente já reagiu vários vídeos. Tem outros vídeos que não tá desse jeito. E mais uma vez, um clarão no céu aí em forma de espiral apareceu na Noruega. Singularidade mandou R$5. Será que essa é realmente a cara dele? E se for uma criança de Itaquaquecetuba usando IA, nunca saberão. Ho, 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 ha, 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 ri, ri. Demétrios. Caramba, não consigo nem falar o nome da cidade. Itaquaquecetuba. Terra, né? É bom saber que essas explosões solares, elas podem realmente mexer com o mundo. Resistir à escravidão que o sistema impõe a você, você vai ser preso. E se você resistir à prisão, você vai ser morto. A grande maioria das pessoas trabalha para quê? Trabalha para comer, trabalha para sobreviver. A grande maioria das pessoas não tem como produzir seu próprio alimento. Depende do dinheiro que é ganho na nova escravidão. É como diz o rapper Ed Rock, do Racionais MCs, na música Periferia é Periferia. Tem um verso que diz assim: se a escravidão acabar para você, vai viver de quem? Vai viver de quê? O sistema manipula sem ninguém saber. A lavagem cerebral te fez esquecer que andar com as próprias pernas não é difícil, mas fácil se entregar, se omitir. Então, assim, eu acredito em muita coisa que o Renato fala, a ponto, num sentido de ser uma black pill, vamos dizer assim, né? O que é o termo black pill? Vamos tentar entender tudo isso nesses termos, né? Red pill é o cara que entendeu como o jogo funciona. Ele entendeu, ele saiu daquela ilusão, o jogo funciona assim. O jogo é dessa forma. Ele enxerga o jogo como ele é, tá? O Black Pill é o cara que é mais radical ainda. É o cara que não acredita que haverá escapatória desse jogo. Porque o Red, ele tenta sobreviver ao jogo. Ele observa o jogo, vê como o jogo funciona e sobrevive ao jogo. Ele ainda joga. O Black Pill, ele simplesmente se recusa a jogar o jogo. Ele abre mão das possíveis vantagens que teria de jogar o jogo. Ele não quer se desgastar jogando o jogo. Então, se a gente fosse Black Pill, nós não temos alternativa a não ser uma intervenção divina para vencer completamente o sistema. Aqueles que querem ser Black Pill na luta contra o sistema, eles são pessoas que vivem no mundo utópico. Agora, aqueles que são Red Pill em relação ao sistema, que entendem como o jogo funciona e jogam o jogo para sobreviver, sem passar a perna em ninguém, mas jogam o jogo da sobrevivência, se preparam, tomam precauções, só entram. Eu vou criar Goiaba Conha, Goiaba Pill. É isso aí, Marcos Henrique. Goiaba Pill, novo jeito de ver o mundo, através dos pés de goiabeira. Entram em campo pra jogar quando de fato percebem que vão ganhar. Se tem uma partida, se tem uma batalha que ele vê que não tem chance dele ganhar, ele tem essa consciência. Ele não é ilusório. Ele não vai pra aquela raid maluca, ele vai e volta. Fala, não, aqui não é o momento. Dudu Camelo Comeides mandou R$5. Esse cara fala com uma seriedade, coisas tão biruleibes que prende a atenção. 2, 2, 3, 4, 4, 5, dou. De 3 a dada. Que? De jogar agora. E como eu citei o entrevistado lá do Fala Clauber, o controle sempre haverá, do malzinho ou do bonzinho. Inclusive tá tendo essa briga agora entre as elites globais, né, os grandes players. Controle sempre vai haver. Então quem você quer que controle? Eu tô dando palco. Mano, meu canal tem 6 mil inscritos. Esse puto aqui tem 2.360.000. E aí tu fala que eu que tô dando palco? Ah, mano. Olha você. Por isso... Vocês merecem o país que tem mesmo. Que o próprio Jesus, ele até, como eu posso dizer, ele até reconheceu a existência do sistema e ele, como humano, ele não podia fazer muita coisa contra o sistema que estava implantado. Ele tinha o poder de fazer, mas ele não quis fazer. Quando eu falo que ele não podia fazer, porque não fazia parte do propósito fazer alguma coisa. E aí, Jesus, a gente paga imposto a César ou não? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí tem um sistema religioso também que se aproveitava das vantagens do sistema romano. E aí, o imposto do templo, vocês não pagam não? O pessoal tá reclamando lá. 2, 3, 4. Subi no pé de pera pra arrancar uma pera. A pera tava podre, eu desci com a goiaba. O trem anda no ar, o avião anda na linha. A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha. E vai.
Jesus, que a gente não paga o imposto do templo. O pessoal fala demais, né, cara? Vai ali no mar ali, pesca um peixe, vai ter lá um dinheiro, tu paga o meu e o teu imposto. Ou seja, o reino de Cristo não é daqui. O reino daqui, ele precisa ser destruído primeiro para que depois seja implementado o reino de Cristo, o reino de Deus. Então, perceba que o próprio Cristo, quando esteve em vida, ele foi morto fisicamente pelo sistema, mas ele venceu o sistema ressuscitando. Ele pode fazer isso, ele pôde fazer isso, nós não. Os cristãos, depois que não negaram o seu nome, humanamente falando, foram mortos, viraram comida de leão. Não venceram o sistema humanamente falando. Venceram o sistema para si mesmos, que no pós-vida se encontraram com Cristo, foram para o lugar melhor, mas aqui em vida sofreram. Então, como eu falei, tem muita coisa que o Renato fala que faz muito sentido, sim. É uma verdade nua e crua, principalmente quando ele fala de relacionamento, comportamento da mulher hoje, do sistema financeiro, da escravidão que nós vivemos. Tudo faz muito sentido. Eu me sinto em casa. Os caras estão reclamando do comportamento da mulher. Sabe, é um pedacinho de Salvador quando eu vejo o Renato 3 falando. Todo podcast que aparece com ele aqui, cara, quando eu vou malhar, eu boto, fico ouvindo, eu adoro ouvir o Renato, tá? Me leva de volta à Bahia. Quando sentava assim... manda um zap pra ele e marca um date, porra. Na praia pra conversar com os brother, aquela coisa Ó, vai, fica dando de caralho, mano. Eu falo na zoeira só, cara. Soteropolitana e tal. Então, assim, muita coisa faz sentido. É uma mente além do seu tempo? É. É o novo Enéas em vários sentidos? Claro que é. Mas tudo que ele fala é uma verdade absoluta que precisa ser abraçada? Com cuidado. Acho que ele bota esperança demais em cima do Bitcoin. E o sistema, enquanto não houver uma intervenção divina, ele é inquebrável. Esse sistema de controle estatal que nós conhecemos, ele tá caminhando para a destruição. Mas um outro sistema também está emergindo. Lembram do Grande Reset? Lembram do Fórum Social Mundial? Um novo sistema está emergindo, não adianta, não tem como fugir. Há apenas como sobreviver. Enfim, espero que esse vídeo tenha sido muito... Porra, 30 minutos e tu não falou coisa importante. Tá que pariu. Se inscreve no canal, porque tá na hora de ganhar dinheiro em cima da pseudociência. Cansei dessa merda. Vamos ganhar dinheiro nessa porra. Se inscreve no canal aí.